Era fim de manhã em Itanhaém, litoral de São Paulo. A cidade conhecida pelas praias tranquilas e clima turístico se transformou em palco de cena insólita e perturbadora. Testemunhas que caminhavam pela orla central viram uma mulher, completamente nua, andando de forma errática. Alguns relataram que ela gesticulava, outros disseram que parecia perdida, sem reconhecer onde estava. Motoristas que passavam buzinavam, alguns gravavam vídeos, outros apenas desviavam o olhar. Em poucos minutos, imagens daquela figura desorientada circulavam em grupos de WhatsApp e perfis locais de redes sociais. O que ninguém imaginava é que, por trás daquela imagem pública de nudez e confusão, havia um crime recém-praticado, de violência extrema e intimidade familiar, o assassinato do próprio pai. Quando a Guarda Civil Municipal foi acionada para conter a situação, o que parecia apenas um caso de ato obsceno em via pública ganhou contornos inesperados. Segundo o relato oficial, a mulher de 41 anos, abordada por uma inspetora da GCM, não tentou fugir, não se mostrou agressiva. Ao contrário, teria feito uma confissão direta e imediata. Matei meu pai a facadas. A fala surpreendeu até os agentes mais experientes. Diante da confissão, ela forneceu o endereço do apartamento onde morava com o pai, a poucas quadras dali. Os guardas, acompanhados depois por policiais militares e civis, seguiram até o local. O que encontraram confirmou as palavras da filha. Sobre uma cama improvisada na sala estava o corpo de Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos. Idoso, debilitado, vítima de um acidente vascular cerebral que o deixara sem fala e com limitações físicas. Ele apresentava múltiplas perfurações no tórax e em outras partes do corpo. A perícia preliminar contou cerca de 20 lesões provocadas por arma branca. Ao lado, a faca de cozinha, ainda ensanguentada. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo independente. O delegado Luiz Carlos Vieira, responsável pelo caso, declarou em entrevista que tudo indica um ato impulsivo, fruto de um colapso emocional. Segundo ele, a mulher relatou que vinha cuidando sozinha do pai há anos, sem apoio de familiares ou instituições. Na manhã do crime, enquanto preparava o café, disse ter sido tomada por forte estresse e, num surto de descontrole, atacou o pai de forma repetida. O delegado não descartou a hipótese de surto psicológico, mas reforçou que o caso foi registrado como homicídio qualificado pela condição da vítima ser ascendente e pela crueldade dos golpes. A prisão em flagrante ocorreu imediatamente. A mulher foi levada já vestida, com uma manta fornecida pela própria GCM para a Delegacia Seccional de Itanhaém, onde permanece à disposição da Justiça. Procurada, a defesa ainda não apresentou versão oficial. O Ministério Público deverá analisar o inquérito e decidir se pedirá exame de sanidade mental. Nos depoimentos mais recentes à Polícia Civil, a suspeita acrescentou uma revelação que amplia a complexidade da relação com o pai. Ela afirmou que se prostituía por influência dele. Essa alegação, ainda sob investigação, aponta para uma dinâmica de exploração e dependência que extrapola a sobrecarga de cuidadora e sugere um histórico de abuso psicológico e de poder dentro da própria família. As autoridades tratam essa informação com cautela e a defesa ainda não se manifestou, mas o registro oficial dessa fala
muda a compreensão do caso, introduzindo uma camada de possível violência silenciosa que se somava ao fardo cotidiano do cuidado. Esse caso, por mais brutal que seja, não pode ser entendido apenas pelo ângulo policial. O parricídio, quando um filho mata o pai, é um dos crimes mais raros na tipificação criminal brasileira. Quando acontece, costuma estar associado a contextos extremos, abusos familiares prolongados, disputas financeiras ou crises psiquiátricas graves. Mas aqui, segundo o próprio depoimento da suspeita, o estopim foi a sobrecarga insustentável de ser cuidadora exclusiva de um idoso dependente. Esse detalhe transforma o caso em um alerta que ultrapassa os limites de uma investigação local. Segundo dados oficiais, milhões de brasileiros dedicam parte significativa do seu tempo a cuidar de familiares, idosos com deficiência ou doenças crônicas. A maioria absoluta são mulheres. Estudos do IBGE mostram que, em média, elas dedicam mais de 21 horas semanais a tarefas de cuidado não remunerado contra pouco mais de 11 horas dos homens. A diferença não é apenas estatística, ela representa noites mal dormidas, dificuldade para manter empregos formais e, muitas vezes, adoecimento físico e mental. O caso de Itanhaém, ainda em investigação, levanta questões sobre uma realidade muitas vezes invisível. Não sabemos se a história da suspeita se confirma, mas o episódio expõe um cenário que atinge muitas famílias. A repercussão imediata do caso revelou duas camadas. A primeira, sensacional, viral. Os vídeos da mulher nua, os comentários superficiais nas redes. A segunda, mais profunda, a discussão sobre a ausência de políticas públicas de apoio ao cuidador. Em países com envelhecimento populacional avançado, como Japão ou Alemanha, há programas de respiro, apoio psicológico e benefícios financeiros para quem cuida de familiares dependentes. No Brasil, esse tema ainda engatinha. Quando aparece, é em forma de projetos piloto, isolados ou promessas de campanhas eleitorais. Enquanto isso, a realidade é que famílias inteiras são deixadas à própria sorte. O idoso dependente, doente, precisa de atenção constante. E quem está em casa? Normalmente uma filha ou neta, assume essa carga sem preparo, sem remuneração, sem descanso. O Estado se ausenta, a comunidade se cala, até que, em alguns casos, a sobrecarga explode em colapsos físicos ou emocionais. Em Itanhaém, a explosão pode ter assumido forma trágica. É importante reforçar: nada justifica o assassinato de um idoso vulnerável, ainda mais pelo próprio filho. Mas compreender o contexto é fundamental para prevenir novas tragédias. O crime que chocou Itanhaém não é apenas um retrato da violência doméstica, mas um espelho de como o Brasil trata ou não trata seus cuidadores. E quando falamos em saúde, o quadro se torna ainda mais alarmante. Pesquisas de saúde coletiva apontam que cuidadores familiares apresentam índices elevados de estresse, sintomas depressivos, hipertensão e dores crônicas. Um levantamento nacional sobre cuidadores de pessoas com demência mostrou que 86% deles são mulheres, geralmente filhas, esposas ou noras, que dedicam a maior parte do tempo ao parente doente. Essas cuidadoras relataram níveis altos de exaustão, perda de qualidade de vida e dificuldade de manter empregos ou relacionamentos estáveis. No caso de Itanhaém, esse panorama ganha contornos ainda mais duros. Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que se prostituía por influência do pai. Se confirmado, isso revela não apenas sobrecarga de cuidadora, mas uma dinâmica de exploração psicológica e sexual que se somava à rotina de cuidado.
É a prova de que muitas vezes o fardo não se limita a banhos, alimentação e medicamentos. Ele pode envolver relações de poder abusivas, em que o cuidador é também vítima de manipulação e violência invisível. A declaração dela, ainda em apuração, abre espaço para discutir um tema raramente associado ao cuidado. Como desigualdade, gênero e abuso podem se entrelaçar dentro das famílias, criando situações limite. Um estudo brasileiro, aplicando a escala Zarit de sobrecarga do cuidador, instrumento internacionalmente reconhecido, apontou que a média entre cuidadoras familiares é de 39 pontos, o que indica sobrecarga moderada a severa. Esse número traduzido significa que essas mulheres já estão em estado de alerta, exaustas, deprimidas, muitas vezes sem conseguir dormir e ainda assim sem alternativas. A literatura internacional reforça. Cuidadores informais apresentam taxas de adoecimento maiores que a média da população. Sofrem mais com ansiedade, usam mais medicamentos para dormir e apresentam maior risco de desenvolver depressão. Não por acaso. Há países que já implementaram políticas específicas de respiro em que o Estado garante que cuidadores tenham ao menos alguns dias de descanso por mês. No Brasil, essa política simplesmente não existe. Não se trata apenas de violência doméstica ou de um ato extremo. Há indícios de uma dinâmica psicológica que especialistas descrevem como típica de situações de sobrecarga, o colapso súbito após anos de silêncio e acúmulo. A psicologia forense nos ajuda a decifrar esse tipo de comportamento. O crime, segundo a investigação, ocorreu de forma impulsiva. A filha disse que estava preparando o café quando apagou. Essa fala pode indicar um estado de dissociação momentânea. A mente entra em curto-circuito. A percepção da realidade se estreita e a ação se torna automática, repetitiva, sem cálculo de consequências. O número de golpes, cerca de 20, também aponta para a intensidade emocional descontrolada. Não houve planejamento, tampouco estratégia de ocultação. Ao contrário, após o ato, a mulher abandonou a cena, despiu-se e caminhou nua, um comportamento típico de desorganização mental pós-trauma. Esse padrão, organização mínima do ato seguido de desorganização completa, é estudado em análises de comportamento criminal. Em crimes planejados, o agressor costuma esconder evidências, apagar rastros, construir álibis. Aqui, o que se viu foi o oposto. A arma do crime foi deixada ao lado do corpo. A autora não tentou encobrir nada e ainda confessou espontaneamente minutos depois. É como se a mente tivesse atingido um ponto de saturação e depois do colapso viesse uma espécie de descontrole absoluto. A explosão ocorreu em um momento cotidiano, banal, preparar o café da manhã. É justamente na repetição exaustiva das tarefas que o gatilho se instala. Uma xícara, uma panela, uma rotina sem fim, até que um dia o limite é ultrapassado. A psicologia forense descreve isso como um ciclo de tensão, fases de contenção seguidas por explosão e depois desorganização ou arrependimento. A nudez da suspeita, longe de ser um detalhe sensacionalista, é um indicador de ruptura psíquica. Despir-se em público, sem consciência de contexto, é sinal clássico de perda de noção de realidade ou fuga simbólica de uma identidade insuportável. Ao mesmo tempo, a confissão imediata nos leva a crer na ausência de mecanismos de negação ou manipulação. Ela não tentou construir uma versão defensiva, não tentou transferir a culpa, limitou-se a admitir o ato e conduzir a polícia até o corpo. Esse perfil, embora chocante, não é incomum em situações de estresse extremo.
Há registros em pesquisas que apontam para altos índices de ideação suicida e até homicida entre cuidadores que vivem em isolamento prolongado. A sobrecarga transforma-se em uma prisão invisível. E quando não há suporte psicológico, rede de apoio ou política pública de respiro, o risco de rupturas, como a de Itanhaém, aumenta. E vale ressaltar que a investigação policial ainda está em andamento e que cabe à Justiça determinar a responsabilidade penal. É possível que a defesa solicite exame de sanidade mental e esse laudo será determinante para definir se a acusada tinha plena capacidade de entender seus atos no momento do crime. Isso não elimina a gravidade do ato. Um idoso indefeso perdeu a vida, mas ajuda a compreender as condições em que ele ocorreu. Aqui se abre uma reflexão mais ampla. Se a sociedade exigisse que as famílias cuidem de seus membros mais frágeis, quem cuida dos cuidadores? Se o Estado transfere essa responsabilidade sem fornecer treinamento, suporte psicológico ou tempo de descanso, não estaria plantando a semente de futuros colapsos? Sem a confirmação da investigação, o caso de Itanhaém já nos faz refletir sobre a hipótese de não ser uma aberração isolada, sendo um retrato cru da falha estrutural de um país que envelhece sem oferecer sustentação a quem carrega o peso do cuidado. O Brasil já ultrapassou a marca dos 30 milhões de idosos e, segundo projeções do IBGE, em 2030 teremos mais pessoas idosas do que crianças. Em 2060, 1/3 da população será composta por pessoas acima dos 60 anos. Quem vai cuidar de todos eles? Hoje a resposta é simples e dolorosa: as famílias. Mais especificamente, as mulheres. São elas que deixam empregos, que reorganizam a vida, que sacrificam saúde e tempo em nome de pais, mães, maridos, filhos e sogros. E o caso de Itanhaém revelou algo ainda mais perturbador. A suspeita afirmou que se prostituía por influência do próprio pai. Essa denúncia, ainda sob investigação, mostra que a sobrecarga do cuidado pode estar atravessada por camadas de abuso psicológico e sexual. Não era apenas uma filha esgotada pela rotina de cuidar, mas uma mulher que relatou viver sob uma relação de exploração íntima e destrutiva. Esse detalhe expõe uma segunda falha estrutural: a ausência de mecanismos efetivos de proteção contra abusos dentro do núcleo familiar. O Estado não só falha em apoiar o cuidador, mas também em protegê-lo de contextos violentos onde o cuidado se mistura a dinâmicas de opressão e exploração. O que fazer diante disso? As soluções são conhecidas. Precisamos de programas de respiro em que cuidadores possam descansar alguns dias por mês. Precisamos de capacitação mínima para que familiares saibam lidar com medicamentos, mobilidade, comunicação. Precisamos de apoio financeiro, porque cuidar em tempo integral significa perder renda. E, acima de tudo, precisamos de uma política de saúde mental voltada especificamente para quem cuida, com acompanhamento e acolhimento psicológico. A pergunta que fica é: vamos esperar novas tragédias para agir ou vamos transformar o cuidado em prioridade de Estado, reconhecendo que quem sustenta essa rede precisa de apoio? E se você tem informações ou precisa denunciar, os contatos da produção do ICNews e os canais oficiais das autoridades estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga o canal Investigação Criminal em todas as redes sociais. Os links estão aqui no vídeo e na descrição. E acompanhe também o nosso parceiro diário, o Além da Notícia, ao vivo de segunda a sexta, às 9 da manhã. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera você para uma nova investigação no próximo ICNews.